Oba, então, você muito provavelmente já conhece o Shanks, ou Figlet Shanks, com certeza é um dos mais memoráveis pela comunidade de One Piece, mas também porque não seria. Afinal, ele aparece nos primeiros capítulos da obra, sendo uma peça importante que influenciou o Pevetinho Luffy a pirataria, também sendo sua grande inspiração e admiração que fez o Luffy ter esse jeitão dele que conhecemos. E além disso, é um dos personagens mais populares e de grande destaque que tem uma fanbase grande pelo seu jeito e por ser um dos caras com mais auras e temidos na pirataria. E claro, o Shanks é um dos mais fortes do mundo de One Piece, isso não tem como negar. Apesar de ter poucos feitos, já é o suficiente para sabermos que pouca coisa ele não é. Já lutou contra o Kaido, Barba Branca ou Loki, lutou de igual contra o maior espadachim do mundo e tem um haki extremamente poderoso que paralisa até mesmo o almirante da marinha. E é claro que com tudo isso e tão pouco, a gente espera ver mais desse personagem no seu máximo de poder e o hype e a expectativa que se tem por ele é simplesmente absurda. Mas tudo é só hype. Mesmo que eu e todo mundo aqui concorde que ele não seja fraco, o que é bem difícil de se pensar, qualquer feito dele que seja mostrado ou até mesmo citado é simplesmente superestimado demais a um nível muito exagerado. Tudo isso por um hype que a fandom tem por ele, diferente de outros personagens que já ocorreu isso, como Loki, os Goroseis e Mu. O Shanks tem uma fanbase que hype esse personagem o tempo todo, ou seja, qualquer coisa que esse cara faça na obra vai ser tipo, meu Deus, olha só como já superou o Roger, já é o top 1 de One Piece, Shanks sola só no haki, sendo que não é tão grande coisa assim a esse ponto, e se não é assim é alguma informação que pegam ou interpretam mal, ou apenas ignoram várias coisas importantes da obra para sustentar essa ideia, ou acabam acreditando em qualquer coisa referente ao Shanks, sem ao menos tentar analisar a veracidade daquilo, tudo para tentar aumentar o nível de um personagem absurdamente onde ele não deveria estar, tudo isso apenas por um hype que se tem por ele, porque veja bem, nem mesmo por narrativa a obra trabalha o Shanks como mais forte ou que ele tá acima de grandes nomes como o Roger, por exemplo, porque tem gente realmente que acredita nisso. Pelo contrário, a gente tem personagens como o Mihawk, por exemplo, que refuta tudo isso. E bem, Mihawk vs Shanks é um dos tópicos mais discutidos dentro da comunidade, onde tem uma série de argumentos a favor do Mihawk e do outro a favor do Shanks. E isso é uma discussão que dura anos, mas a verdade é que o lado a favor do Mihawk tá mais certa. Isso porque mesmo que ambos tenham lutado de igual para igual no passado, não dá para ignorar que ainda após essa luta isso não tirou os títulos do Mihawk. Porque se a luta entre eles tivesse tido a vitória do Shanks, quem você acha que teria sido reconhecido como o espadachim mais forte do mundo e alguém que seria o objetivo do Zoro para alcançar essa posição? Não foi o caso. Não é que eu esteja dizendo também que Mihawk ganhou do Shanks e assim mantendo seu título, mas se caso o Shanks fosse realmente mais forte que Mihawk, essa luta teria dado esses títulos ao Shanks e não permanecido ao Mihawk. Mas o Shanks nem é espadachim. Claro, o cara que luta unicamente com uma espada desde criança, sabe utilizar uma das técnicas de espada do Roger, é inferiorizado em termos de habilidades de espadachim ao Mihawk e ainda é declarado como um espadachim pelo Oda numa arte com os espadachins de One Piece. Realmente, né? Mesmo que o Shanks não tivesse interesse no título dele, isso é irrelevante. Até porque os títulos de One Piece surgem de um contexto social, isso é, baseado nos feitos que alguém realiza durante sua carreira, e isso faz com que as pessoas dão títulos a elas. O Mihawk passou a vida treinando e derrotando cada espadachim que ele encontrou pelo caminho. Lógico que por isso as pessoas deram ele essa fama de ser o mais forte espadachim. Ou seja, não é o Mihawk que dá os títulos a si mesmo, mas as pessoas que por conta das suas façanhas acabam reconhecendo ele dessa maneira. Isso tira a veracidade dos seus títulos por ser algo social? Claro que não, só justifica o porquê dos títulos e dá um pouco mais de contexto para a narrativa daquele personagem, pois em vários materiais externos e até mesmo pelo próprio autor, os títulos recebem um cano para a obra várias vezes, incluindo também o próprio Mihawk, e não só reafirmam os títulos de maior, melhor e mais forte espadachim nos vários materiais supervisionados e aprovados pelo próprio autor, como também o próprio mangá que reforça esse título. O que eu quero dizer é que narrativamente não é o Shanks que é tratado como mais forte, nem mesmo pelo Oda, e sim o Mihawk. Mesmo que você argumente que o Shanks tenha mais feitos, o que é verdade, isso não tira os fatos aqui e nem mesmo a narrativa do personagem. Claro que também não é como se o Mihawk fosse zero feitos, ele conseguiu transformar a espada mais forte do mundo em uma lâmina negra, algo que não é qualquer espadachim que consiga fazer e o Shanks inclusive não conseguiu fazer. Também claro, ele lutou de igual contra o Shanks, então isso já diz muito sobre a
força dele. E todos os feitos do Shanks, seja em off-screen ou em tela, isso não coloca um patamar acima, até porque os dois já lutaram de igual para igual e ainda assim são colocados ainda como rivais. Mas claro, com a narrativa e o autor colocando o Mihawk em uma escala minimamente maior. Mas é aquilo, né? Vai continuar com o negacionismo em meio do que é estabelecido na obra e ficar na mesma repetição de argumento ou desviar do que é dito e dizer: não, veja bem, mas o haki do rei do Shanks é mais poderoso, logo ele tem que ser mais forte, o que não faz nenhum sentido, até porque uma coisa não é equivalente à outra. Mas aproveitando que entrei nesse assunto, esse argumento sobre o haki é utilizado por uma grande parte da comunidade OP, e isso vem de uma frase popular lá no capítulo 1047, onde durante a luta entre Kaido e Luffy, o Kaido diz o seguinte: somente haki supera tudo, e por essa frase, geral crê que alguém tem no haki maior, logo ele supera qualquer um. E lendo assim, até transmite essa ideia, mas é claro que isso vem de uma má interpretação, porque o Kaido não diz nesse sentido. O que ele explica antes de dizer essa frase é que apenas poderes de Akuma no Mi não é o suficiente para conquistar o mundo. Isso significa que depender apenas de poderes de Akuma no Mi para chegar ao topo não vai ser o suficiente. Para isso, o haki é essencial e incluso nisso. É tanto que ele menciona o Roger, que chegou ao topo se tornando rei dos piratas apenas com o haki, sem ter que precisar de uma Akuma no Mi para isso. O que coloca também o haki em uma escala superior à Akuma no Mi em termos de conquista e não só em combate. E logicamente, se a gente fosse seguir isso, não iria virar regra ignorar os atributos de um personagem, porque, por exemplo, mesmo Luffy demonstrando ter um haki maior que o do Kaido, por fatores físicos, o Kaido ainda superava o Luffy. Mesmo Shanks possuindo um haki do rei maior que o do Mihawk, ele ainda é inferiorizado ao Mihawk pela narrativa e pelo autor, então percebe que essa ideia não é bem desenvolvida na obra, e que isso é só uma má interpretação da fandom, e muita gente acabou caindo nesse papo sem sequer tentar levar em consideração esses pontos que citei. E olha, beleza que o Shanks em haki ele seja insano, tão poderoso que fica atrás apenas do Joy Boy, ele é a melhor referência nisso, mas tem que saber levar em conta outros fatores importantes. Claro que o haki tem sim a sua importância ali, mas não é a única coisa que mede definitivamente alguém. E voltando sobre existir um mais forte em One Piece, Mihawk não é o único que deixa o Shanks para trás. Kaido também é outro exemplo perfeito, até porque, claro, estamos falando da criatura mais forte, que do mesmo jeito que Mihawk tem como canon seu título como parte da sua narrativa dentro da obra. E como o próprio mangá explica, de todos os seres vivos, terra, mar ou ar, ele é conhecido como a criatura mais forte, o que, aliás, essa explicação corresponde ao próprio significado da palavra criatura, que é ser vivo. E mesmo após a sua derrota, ele ainda permaneceu com esse título, implicando que ele não foi superado. Apesar de ter sido derrotado em sua batalha final contra o Chapéu de Palha, ele afundou no magma, permanecendo uma lenda como a criatura mais forte. E temos também no capítulo 996 o título dado pelo próprio autor de A Ilha do Mais Forte, fazendo uma referência ao próprio Kaido. Mas o ponto é que novamente o Shanks, mesmo com todo esse papo sobre o haki, não é tratado em nenhum momento como mais forte, que muito menos por isso ele esteja no alto de grandes nomes por aí no mundo de One Piece. Óbvio, ele não tá muito abaixo, mas também não tá acima como esses personagens. Ah, mas o Shanks ele impediu o Kaido de ir a Marineford. Olha, não exatamente. O que é dito é que de fato os dois entraram numa luta no Novo Mundo, mas não foi um 1v1 como todo mundo pensa. Existe sim uma citação antiga do Databook Blue e do Shanks ter parado o Kaido, mas tempo depois, no Vivery Card, uma informação nova que acrescenta mais sobre esse confronto, na linha do tempo do Kaido é dito que foi a tripulação que o impediu de ir a Marineford. Então, juntando as peças aqui, teve sim uma luta entre Kaido e Shanks, isso é até óbvio visto que ele foi colocado como um dos poucos capazes de lutar contra ele, mas não sendo capaz de pará-lo sozinho, a tripulação se envolveu e assim conseguiu impedi-lo de ir a Marineford. O King também estava lá, mas não precisa explicar a irrelevância dele numa luta contra um bando de Yonkou. Também não faria sentido se ele tivesse realmente derrotado o Kaido sozinho, até porque se fosse o caso, o Kaido não teria toda essa fama de ser o mais forte e de invencível. Muito menos diria que não existe ninguém capaz de derrotá-lo. Apesar dele ter um ego muito grande, ele também não é ignorante. Mas a questão aqui é que você percebe que toda a narrativa da obra não trabalha o Shanks para ser o mais forte, nem mesmo o autor pensa nisso. Pelo contrário, a gente tem o Mihawk que tira ele dessa posição
posição, o Kaido principalmente, e outros personagens que são escalados a ele, como Barba Branca, Roger, Shebeck e outras lendas, também tira o Shanks dessa posição. E não é que eu esteja tirando o Shanks pra merda também, que ele tá muito abaixo deles. Claro que não. Também não vou ser ignorante. Futuramente é provável que a obra tome um rumo diferente sobre o Shanks se ele acabar atendendo todas as expectativas que a galera tem por ele. Mas defender e acreditar nessa ideia dele ser tudo isso em um nível bem exagerado, à base de nada, só em um headcanon incoerente, e ficar ignorando citações que estão na obra sobre os personagens que estão realmente acima dele, chegar ao ponto de usar de uma frase mal interpretada por muito tempo para tentar defender o cara que, tirando todo o hype que tem por ele, não sobra nada. E por experiência e por fazer parte dessa comunidade, vai ter gente ainda que vai tentar defender e negar o que é declarado, ou só ficar jogando mais coisas por cima para tentar sustentar essa ideia absurda. Mas, de novo, não é tratando o Shanks como alguém fraco, mas só tirar essa visão que as pessoas têm pelo personagem que vem apenas do hype, e mostrar qual é o real nível dele que é mais coerente até esse momento, sem ter que ficar utilizando de algo que não é trabalhado e desenvolvido na obra só para colocar o personagem em um nível tão alto e absurdo como a maioria coloca. Mas enfim, o vídeo é esse, e se você chegou até aqui, muito obrigado, e se gostou, o seu like ajuda muito e a sua inscrição também. Isso acaba me incentivando muito a continuar por aqui e ficar produzindo mais conteúdo para vocês, e se você tem alguma opinião diferente sobre o tema do vídeo, é só comentar aí embaixo. É isso, espero que tenha gostado, tchau e até.